E aí pessoal, olha eu aqui, olha o pastor Raul aqui mais uma vez para mais um Nascido ESC, aquele nosso bate-papo, perguntas, respostas, onde a gente estuda questões bíblicas, onde a gente estuda mais da palavra de Deus. Bom pessoal, antes de mais nada já vai se inscrevendo aqui no canal do Nascido, botão tá aí embaixo, inscreva-se, ativa o sininho e lógico, dá teu joinha, porque você dando teu joinha o YouTube fala, olha, ele gosta dos vídeos do Nascido de novo e vai te notificar dos vídeos novos do canal. Mas vamos hoje para o nosso bate-papo. Vamos hoje ver o que nós vamos estudar. Pessoal, o assunto que nós vamos estudar hoje é um assunto diferenciado. Nós não vamos tratar tanto de versículos bíblicos explicando, mas nós vamos explicar uma passagem bíblica, nós vamos estudar uma questão juntos. E na realidade o que nós vamos acabar estudando não é tanto o que aconteceu e se aconteceu mesmo, mas nós vamos acabar tendo mais um panorama da total, grandiosa soberania e grande poder de Deus. Ou seja, aquela questão de Deus poder o quê? Fazer tudo, condições de realizar todas as coisas à sua vontade. Então vamos lá. A passagem de hoje está lá em Josué 10, verso 18. Está lá em Josué 10, do verso 12 ao 14. Vamos lá, vamos ler essa passagem, porque ela tem alguns aspectos que nós já precisamos guardar. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, tu lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou. Veja que esse relato de deter o sol e a lua, de deter o sol, ele é bem detalhado aqui. E a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Essa parte aqui é bom a gente frisar, ó. E não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Bom, o que a gente vai estudar hoje? Qual é o problema do nosso estudo hoje? Durante a batalha com os reis da terra, Deus deu a Israel o poder de vencer seus inimigos. Como os exércitos dos povos da terra fugiam de Israel, ou seja, a tática deles era atacar e recuar, para cansar e naquela época passar o tempo, Josué foi até o Senhor pedindo-lhe que fizesse o sol permanecer parado, de forma que assim eles pudessem ter a luz do dia suficiente para completar a destruição de seus inimigos. Vamos parar aqui para pensar. Hoje a guerra noturna é uma guerra muito mais fácil de ser travada, porque hoje os militares têm recursos que naquela época não eram nem imagináveis. Hoje, por exemplo, os militares eles têm óculos, aqueles óculos de visão noturna, que não é mais segredo para ninguém. Se você for acampar, por exemplo, você pode comprar um óculos de visão noturna para isso. Nem precisa ser mais um militar para ter equipamento de visão noturna. Tem determinadas câmeras de vídeo que têm sistemas, tem modos de visão noturna. Principalmente aquelas handicam, elas têm modo de visão noturna já embutidos nela. Antigamente era diferente. E não se esqueça também de outra questão. Hoje nós temos um sistema elétrico de iluminação. Mesmo na estrada, à noite, o nosso carro tem iluminação, você pode escolher farol baixo, farol alto. Nós temos lanternas manuais. Nosso celular tem lanterna. Então, pessoal, hoje é muito fácil para a gente falar disso. Só que naquela época não existia a luz elétrica. LED, pode esquecer. Nem se entendia o princípio de um LED. Nem de uma resistência de lâmpada. O que dirá a luz como nós temos hoje? Quem já foi para o meio do mato acampar e à noite, mesmo a hora que você vai dormir, você está longe um pouco da fogueira, você olha assim no meio da copa das árvores, você vê as estrelas de uma maneira
que você nunca vai conseguir ver na cidade. Por quê? Por causa da iluminação da cidade. Então olha como a iluminação interfere. Naquela época não. Naquela época eles viviam no breu. O máximo que eles tinham de iluminação eram tochas. E para guerrear à noite o cara conseguia se esconder. Não tinha o óculos de visão noturna. Sabe o que eles desenvolveram que foi de extrema tecnologia para visão noturna nessa época aqui? Ou melhor, foi à frente dessa época. Temos achados arqueológicos que naquela época já haviam se inventado uma tecnologia de ponta para ter visão noturna. Sabe qual era? Tapa-olho. Vocês já viram aqueles filmes de pirata? Então, quando aparece o cara de tapa-olho, não é porque o pirata não tinha um olho, mas é porque os piratas atacavam em sua maioria, para facilitar o seu trabalho, atacavam as suas presas à noite. E eles precisavam de uma boa visão à noite. Mas o que o tapa-olho tem a ver com isso? Você já levantou no meio da noite para ir tomar água ou ir no banheiro e voltou sem acender uma luz e você conseguiu enxergar? Lógico que não, como durante o dia, e você conseguiu enxergar os móveis, não trombou e etc. Então, se você ficar muito tempo com o olho fechado e depois ir para um lugar escuro, a sua visão já está, a íris do teu olho, o diafragma do teu olho, ele já está aberto para captar mais luz. Então, eles usavam o tapa-olho, que era o óculos de visão noturna. Por quê? Porque chegava na hora da batalha, eles trocavam de lugar no escuro, eles tinham mais visão, mas isso era o máximo que eles tinham. Então era muito difícil lutar à noite. E esse era o medo de Josué. Por quê? Porque os inimigos vinham, atacavam e recuavam. E nesse ponto eles tinham que perseguir o inimigo. Isso levava tempo. E ele viu que o sol estava subindo, que aqui ia ficar naquilo o dia todo. Chegava tarde, eles teriam que parar porque a batalha noturna era difícil. E talvez esses inimigos estivessem querendo jogar Josué para quê? Para a guerra noturna. O que naquela época era muito complicado. Seria uma desvantagem para os inimigos? Sim, mas também para Israel. Então aí Josué pediu a ação do Senhor. E aí a gente entra na questão, Deus parou o sol? Como assim? A gente tem que olhar para alguns aspectos. Primeiro, não é necessário concluir que a rotação da Terra tenha ficado totalmente parada. No versículo 13 é afirmado que o sol não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Isso está na Almeida Revista Atualizada, que é a que a gente está lendo. Ou seja, está dizendo que o sol não se apressou. A gente viu o quê? Sim, ele mandou parar e relata o quê? Que o sol ficou no meio. Só que não relata que ele ficou no meio o dia inteiro, mas que na hora que ele orou, o sol no meio. Não que ele ficou no dia inteiro, não fala. Ficou no meio e lá ficou o dia todo. Não. Isso pode indicar que a rotação da Terra não parou completamente, mas que foi retardada a uma velocidade tal que o Sol não se pôs senão depois de quase um dia inteiro. Ou é possível que Deus tenha feito que a luz do Sol se refletisse em algum corpo, alguma coisa que funcionaria como um espelho cósmico de acordo com a sua vontade, de modo que isso resultasse num dia bem mais longo? Agora a gente tem que entender o seguinte, isso daqui está soando aquelas coisas que nós procuramos para justificar algo que não é natural para nós na Bíblia. Mas se a gente parar para pensar, nós temos que enxergar Deus em vez do que aconteceu. Mesmo que a rotação da Terra tenha sido parada totalmente, a gente tem que lembrar que Deus não é capaz apenas de interromper a rotação da Terra. Porque a gente tem que pensar que se a rotação da Terra for parada, muitas catástrofes podem acontecer, muitos problemas vão se acarretar na Terra por causa da falta de rotação. Não apenas a questão do dia ficar claro, mas nós vamos ver uma série de mudanças na Terra, uma série de problemas que vão ocorrer por um dia todo, como também de anular quaisquer possíveis efeitos catastróficos que eventualmente disso resultassem. Para a gente entender isso, não adianta você querer entender como um astrônomo, como um naturalista, como um cientista. Porque aí a gente vai entrar naquela questão de Deus, que são coisas que nós não temos essa capacidade, que nós não vamos entender. Por quê? Porque são coisas que Deus apenas pode fazer. E esse é o ponto. Aí entra na questão da nossa fé, de nós entendermos quem é o nosso Deus, de nós entendermos a mensagem dele na palavra dele, a soberania de Deus e o grande poder dele, que ele tem o poder, se ele quiser, de parar a rotação totalmente, a rotação, que é o giro da Terra no seu próprio eixo,
e a translação, que é o giro da terra em volta do sol. Ele tem a capacidade de falar assim: Josué, meu senhor, segura aí o sol para o teu povo vencer. Deus olha assim e fala: parado. Tuf, congelou. E parou e segurou todos os problemas, todas as catástrofes, todo o problema que isso viesse a acarretar, para que o povo dele vencesse, para que o povo dele executasse a vontade dele, que era a da vitória. Olha que interessante. Trazendo para as nossas vidas, nós temos que entender que o Senhor tem o poder de mudar toda a situação para que os planos dele aconteçam nas nossas vidas. Isso entra a salvação, isso entra no nosso dia a dia. Muitas vezes o teu plano é de ser um empresário numa área, mas o plano de Deus para você é outro. Então Deus vai mudar você para trabalhar em outra completamente diferente. O que não é ruim para você, Deus é sempre o melhor para você. E quando eu digo melhor, talvez não seja o mais confortável, talvez não seja o mais gostoso, mas é aquilo que se aplica ao plano que importa, que é o plano de Deus e não o seu. A ideia de bem-estar de Deus é outra. E a dele sempre está certa. Então aqui nós temos que entender o que? Estava nos planos de Deus do povo dele vencer? Ele cuidou para que vencesse. Está nos planos de Deus o teu bem? Ele vai cuidar para que você esteja bem. Mas você vai estar bem no quê? Com ele, no centro da vontade dele, fazendo aquilo que ele quer, seguindo a vontade dele, obedecendo as palavras dele. Porque senão você vai parar como aquele povo lá, que foi como os exércitos dos reis da terra, que vieram com uma estratégia de bater e fugir para cansar o povo de Deus e poder atacá-los à noite, quando possivelmente os acharia que eles estivessem mais expostos, mais fracos. Mas não, você, estando dentro da vontade de Deus, seguindo os caminhos de Deus, obedecendo ao Senhor, porque, querendo ou não, tu vai obedecer. Amém? E, finalmente, a Bíblia emprega uma linguagem comum, referindo-se às coisas como um observador as descreveria. Por quê? Para que nós venhamos entender da maneira correta. Assim, na realidade, não foi o sol que parou. Foi isso, porém, o que aparentou a quem estava observando o evento. Entendeu? A Bíblia se refere da forma como nós venhamos a entender. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Nascido essa semana. Um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. A gente analisou, eu trouxe mais informação para que nós venhamos entender essa questão do sol parar, se ele parou mesmo, se nós podemos confiar que ele parou mesmo, e venho trazer isso para vocês com o maior prazer e com maior sinceridade de coração. Espero que vocês tenham gostado. Esses dias eu passei por uma luta muito complicada, mas estou bem, já está tudo legal. Agradeço muito a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, na da Vanessa, da Bruna, do Samuel, da minha avó, da minha mãe. Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo para vocês. Muitas vezes, o parar o sol, a gente acha que é pela nossa ordem. Não, é porque está nos planos dele. E muitas vezes os planos dele não são os nossos planos. Os meus planos era vir aqui, gravar para vocês, gravar videoaulas para o nosso curso novo, que está sendo lançado. Mas os planos dele era que eu ficasse numa cama deitado, calmo e descansando. Amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de baixar o nosso e-book grátis. O link está aqui na descrição, clica, você vai para uma página que tem o link para você baixar nossos e-books, nosso podcast, nossos cursos, todas as nossas redes sociais. Lá tem link para você se divertir. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um. Até a próxima.